Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Vale Soluções de hoje. Vamos tratar de um assunto polêmico, mas importante, que é o texto que circula no Congresso sobre a liberação do porte de arma, um assunto na nossa sociedade sempre muito controverso, até para a nossa formação cultural. Para discutir e debater conosco esse tema, convidei o Dr. José Orlando Soares, de Taubaté, brilhante advogado criminalista, que tem uma experiência muito grande na área, também foi conselheiro da 18ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil durante muitos anos. E, doutor, uma satisfação tê-lo aqui, o assunto é delicado, seja muito bem-vindo. Rogério, eu que agradeço mais uma vez a gente vindo para esclarecer todos os telespectadores dessa empresa de televisão. A satisfação é imensa porque são coisas que a gente precisa vir para esclarecer. Tá muito, não é que esteja obscuro, tem muita coisa em cima de uma coisa que não está acontecendo. É isso. Você diz assim, que existe, até a própria mídia, de modo geral, acaba sendo esse meio, né, que muitas vezes esclarece ou também fica polemizando alguns temas, né? Exato. Você acha que a própria abordagem dos veículos de comunicação sobre o tema, ela não é clara, não é transparente? Não, é claro. Tá. É tão claro como foi a Lei 10.286 de dezembro de 2003, quando foi criado a lei de porte de arma e houve essa proibição total no sentido do cidadão ter que andar desarmado. Então, quer dizer, desarmou a sociedade honesta e rearmou a bandidagem. Ele rearmou aquelas pessoas voltadas para a vida criminosa. Então, tirou de nós uma segurança pessoal e abriu os caminhos para que os bandidos pudessem atuar, aumentando o índice de latrocínio cada vez mais. De 2003 até agora, se você for analisar, você vê a quantidade de invasão de domicílio por bandido, de homicídio cometido por bandido, de pessoas idosas dentro das suas casas que não podiam andar armado. Eu acho que isso também é um ponto até importante como contraponto. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, até uma pergunta que eu vou fazer diretamente. O que é mais importante? É realmente fazer com que o cidadão de bem ele se sinta protegido com o porte de arma, podendo ter uma arma, ou deveria se investir mais em desarmar os malfeitores para que a sociedade tenha segurança? Rogério, melhor armar a sociedade honesta. Eu sou dessa opinião. Por quê, doutor? Por quê? Porque se fosse outro governo, que não fosse essa de Jair Bolsonaro, tenho plena certeza que qualquer coisa que fizesse em favor da sociedade, ruim ou bom, ia ser aprovado pelo Congresso Nacional tranquilamente. Mas como é um trabalho perfeito desse presidente que está procurando modificar e dar mais segurança para o povo brasileiro, então tudo para ele, tudo para a parte contrária é obstáculo. Entendeu? Então, para aprovar esse decreto que está regularizando a Lei 10.286 de 2003, então ele está fazendo um sacrifício. Entendeu? O Bolsonaro, com a sua equipe, está fazendo um sacrifício, mas vai aprovar. Eu sou a favor dessa lei nova. Armar o povo honesto, porque sempre foi armado e nunca aumentou o índice de criminalidade, de homicídio. O que aconteceu? De 2003 até hoje, se só vê falar em latrocínio. Se só vê falar que bandido armado deu um tiro, matou uma pessoa, levou seu carro, ou então invadiu sua casa, matou idoso, matou uma idosa, revirou a casa. Então, a sociedade honesta está desarmada. É uma lei, é um decreto que regulamenta uma lei excepcional. Eu sou a favor dela de todo o conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre a lei, que as pessoas geralmente elas ouvem falar, mas não tem uma devida compreensão real do que diz o texto, né? O que o senhor destaca do que o senhor leu a respeito, sobre a maneira como está proposta a lei nesse atual momento? Fala atual momento porque ela pode sofrer alterações. Muito pouca alteração, Rogério. Eu li todinha a lei, que é a 10.286, se não me falha a memória, é 10.826, eu só troquei os números, mas o bicho é o mesmo. Então, na lei 10.826 de 2003,
Eu li ela na íntegra. Ela proíbe, mas proíbe de uma forma exagerada o cidadão de ter uma arma, o cidadão honesto. Tá. Tá bom? Antes de 2003, podia-se tirar um porte de arma com toda a regulamentação necessária e não havia, e nunca houve, um exagero de homicídio, de tentativa de homicídio, coisa parecida. Não houve. Pelo que eu li desse decreto que está regulamentando a lei, dando direito do cidadão honesto andar armado, ele é rigoroso também. Não vai, não está pintando um quadro de um faroeste, não, da pessoa andar com um revólver na cintura, não é nada disso, não. Ele, para ele ter uma arma, ele vai ter que fazer um curso de tiro, ele vai ter que um curso de psicologia, para passar por um psicólogo para saber da pessoa dele. Ele passa por uma avaliação psicológica. Exato, uma avaliação psicológica, eu troquei. Uma avaliação psicológica no sentido de saber se ele pode ou não andar armado. Não é para qualquer um que vai dar arma, não. Se um cidadão tiver passagem pela polícia por qualquer tipo de crime, ele já não vai ter esse porte de arma. Perfeito. Então, estão fazendo uma enorme de uma confusão no sentido de querer modificar tudo aquilo que o Bolsonaro for fazer somente em um sentido político. Sentido daqueles políticos que foram derrotados durante a eleição. É isso. O senhor acredita que a lei seja aprovada? Tranquilamente. Tranquilamente. É porque o senhor citou também essa questão política, a gente sabe que hoje no governo federal ele tem a minoria, né? Exatamente. Não tem a maioria, a oposição acaba sendo maior até por outros interesses, enfim. Mas acontece o seguinte, Rogério, veja bem. O objetivo dessa lei é dar ao cidadão honesto, que nem, por exemplo, o produtor rural, aquele que tem a sua fazendinha, a sua casa na zona rural. Se ele tivesse uma arma, ele ia preso, poxa vida. Com essa lei antiga. Sim, com a lei sim. antiga. Com o decreto, não. O decreto que saiu para artigo 16 do decreto 9847, de junho desse ano, ele abrangeu de uma forma maior um pouco o uso da arma. Quer dizer, que ele pode usar a arma não só na sede da fazenda, ele pode usar na fazenda inteira. E isso aí o Congresso aprovou, o Senado aprovou. Já está aprovado isso aí. Quer dizer, o porte de arma para quem mora em zona rural pode ser usado em toda a área. Uma curiosidade, hoje, quem sofre mais com violência? A pessoa lá que está na zona rural ou nos centros urbanos? Está igual. Está igual, não está? Está igual e vamos fazer uma colocação melhor. Quem sofre mais é a pessoa honesta. Sim, sim. É o trabalhador. Deixa eu só chamar o primeiro intervalo, doutor. Na sequência a gente volta no segundo bloco para adentrar mais nesse assunto e também entender, na visão do doutor Orlando, se aqui na nossa região, o Vale do Paraíba, as pessoas também estão preparadas para poder usarem armas. Nós voltamos em instantes.